Vídeo. Vamos ler a palavra de Deus, vamos? Versículo 45. Está escrito assim, ó. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me abandonastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém? Somente até aí. Glórias a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus eterno, Pai do Senhor Jesus Cristo, fala conosco nesta noite, ó Senhor. Fala conosco, Pai, porque a tua igreja te ouve. Fala porque teu povo te escuta. Em nome do Senhor Jesus, que não venha ser carne nem sangue, mas que venha ser o teu Espírito Santo, bradando e falando aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus e ao Senhor dos Exércitos, seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus foi o evento mais marcante, mais importante que aconteceu sobre toda a terra e debaixo dos céus. Havia um mal, havia uma peste perniciosa que estava apta para destruir toda a raça humana, todos os homens. Existia uma epidemia na terra que corroía toda a natureza humana. E então Jesus, do seu grandioso amor, se propõe a descer dos céus, se propõe a se fazer carne, se propõe a se tornar um homem como cada um de nós, para poder exterminar essa praga. Essa praga que eu estou dizendo, que eu estou me referindo neste momento, chama-se pecado. O pecado veio, entrou na terra através de Adão e tinha poder devastador de lançar todos os homens no inferno. Era necessário que houvesse um remédio, era necessário que houvesse uma cura contra este mal, porque hoje, quando aparece um certo tipo de doença, os cientistas vão estudar, vão fazer pesquisas, vão aos laboratórios para procurar remédios que possam combater aquele mal. E o nosso mal era um mal espiritual, era um mal que a ciência não poderia resolver, era um mal que os homens, na sua limitação, jamais poderiam alcançar um remédio para contornar essa situação, para livrar o homem do pecado, para livrar o homem da condenação eterna, da morte, do distanciamento do Senhor e da condenação eterna. Jesus Cristo então veio com um propósito, e o propósito de Jesus era erradicar o pecado da terra. João Batista testificou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Jesus veio para acabar com a natureza do pecado, para todo aquele que entregar a tua alma, que entregar a tua direção nas mãos do Senhor Jesus e se esconder debaixo das penas do Todo-Poderoso, seja livre do pecado de uma vez por todas. Jesus então
missão, veio e caminhou sobre a terra, pregou o Evangelho, foi rejeitado em muitos lugares. E é por isso que eu e você não podemos entristecer se porventura a gente for rejeitado em algum lugar que a gente for. Jesus pregava em um lugar e as pessoas expulsavam ele como expulsaram ali em Nazaré. Jesus desistiu do seu ministério? Não, Jesus foi pregar em outra cidade. A palavra vai dizer assim: se expulsarem você de uma cidade, vai para outra, porque em verdade eu vos digo que não percorrerá todas as cidades até que venha o reino dos céus. Então, meus amados irmãos, Jesus cumpriu a tua missão de pregar o Evangelho, de falar do reino vigoroso, da salvação que estava liberada sobre os homens. E Jesus vai cumprir esse mandamento final, subindo até o Calvário, até o lugar mais desonroso que poderia um homem alcançar naqueles dias, porque a morte de cruz era a morte mais humilhante. Ela era arrancada dos ladrões mais perigosos, dos criminosos mais que tinham cometido os crimes mais hediondos. Era aplicado a morte de cruz. Era uma morte mais humilhante, para que servisse de exemplo para todos os outros que fossem rebeldes, que fossem desobedientes às leis. Então Jesus, ele pagou esse preço, subindo a cruz do Calvário, subindo ali, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Jesus se tornou maldição para que eu e você pudesse ter a esperança de vida eterna. Jesus se tornou maldição para poder lavar os nossos pecados, para lavar as nossas feridas, para tirar as dores do que o pecado causava no nosso ser, para tirar a desunião que nós tínhamos, estar distante de Deus depois do pecado que aconteceu ali no Jardim do Éden. O homem foi separado da criação, o homem foi separado. A criação foi separada do Criador, e Jesus veio para trazer a reconciliação. E Jesus está mandando liberar a palavra profética na vida de alguém que está aqui nessa noite. Jesus está entrando na tua casa e está trazendo a reconciliação nessa noite. Se você quer falar alguma coisa, Jesus veio trazer a reconciliação entre Deus e os homens. Jesus veio trazer a vida de volta para nós que estavam mergulhados na morte e no pecado e na condenação eterna. Vamos ler aqui o texto, vamos andar um pouco aqui na palavra de Deus. Eu quero aqui destacar 3 pontos que eu acho especial de toda essa palavra, apesar de ter vários que são especiais. Mas eu quero aqui destacar a parte que fala que o véu se rasgou de alto a baixo e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. O véu se rasgou de alto a baixo. E por que o véu começa a se rasgar de alto a baixo? Porque todas as coisas que acontecem na terra, primeiro ela acontece no céu, são determinadas de cima para baixo. Então houve uma ordem celestial para que o véu fosse separado de cima a baixo, fosse cortado de cima a baixo. E no momento em que Jesus morreu, aconteceu esse partir desse véu. Mas para que nós possamos entender o significado desse partir desse véu, é necessário que nós venhamos meditar um pouquinho no que acontecia naqueles tempos. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que os sacerdotes, os sumos sacerdotes que ministravam diante do Senhor, no templo havia um lugar especial. Havia uma parte, como se fosse um quarto especial ali no templo, na qual ficava a arca do concerto. Era um lugar chamado Santos dos Santos, que apenas o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar. Uma vez no ano era sorteado um sumo sacerdote, um sacerdote para entrar ali. Lembra de João Batista, quando ele foi sorteado de João Batista, do pai de João Batista, Zacarias? Lembra de Zacarias quando foi sorteado para entrar no templo do Santo dos Santos? Então, ali aquele sacerdote que era sorteado, ele fazia muito jejum, muita oração, muita separação para Deus, porque se entrasse naquele lugar em pecado era morte certa. Os historiadores vão dizer que era amarrado uma corda no pé do sacerdote e uma campainha, e durante o tempo que ele estava lá dentro, ele ficava balançando aquela campainha, significando que ele estava vivo. Se porventura ele morresse, as outras pessoas puxavam pelaquela corda para tirar ele, porque se alguém entrasse lá em pecado, morreria também. Se o sacerdote morresse, alguém precisasse puxar ele, tinha aquela corda que era para isso. Então, meus amados irmãos, e havia
na divisão entre o templo e essa parte que o sacerdote ia ministrar diante do Santo dos Santos, da Arca do Concerto, que simbolizava a presença do Deus do céu no meio do povo, havia um véu. Então aquele véu, ele era a separação entre os pecadores e o Deus vivo, a Arca do Concerto que estava ali dentro. Então, como que um ato simbólico, mas tendo um grande significado, aquele véu trazia separação entre as pessoas e Deus. Mas com a morte de Jesus, nós vemos através dessa palavra, o véu foi rasgado de cima a baixo. Sabe o que Deus estava dizendo para nós naquele momento? Está liberado o acesso a toda criatura. Pode falar que Deus vai te ouvir. Pode falar que Deus vai te escutar. Houve reconciliação naquele momento. Houve a reconciliação do homem pecador com Deus Todo-Poderoso naquele momento, através da morte do Senhor Jesus. O véu foi aberto de alto a cima, indicando que eu e você teríamos acesso de falar com o Senhor a qualquer momento que nós quisermos, de dia, de noite, de manhã, de madrugada, a qualquer tempo nós poderíamos falar com o Senhor. Aquele véu que foi rasgado trouxe para nós a reconciliação entre nós e o Deus Todo-Poderoso. A morte de Jesus teve esse poder de nos reconectar com o nosso Deus. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, ele diz que nós estávamos separados por uma barreira, mas Jesus Cristo, com a sua morte, quebrou essa barreira, deu livre acesso a eu e você, ao nosso Salvador. Se você quiser, a salvação está disponível para mim e para você, a partir daquele momento em que Jesus morreu. E a segunda coisa que eu quero aqui destacar ainda, meus amados irmãos, é a questão de que os sepulcros se abriram e muitos mortos ressuscitaram naquele momento em que Jesus deu ali o seu brado de estar consumado. Naquele momento em que Jesus entregou a Deus o seu Espírito, os sepulcros foram abertos e muitas pessoas ressuscitaram naquele momento. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para nós? Com a morte de Jesus, aqueles que estavam mortos espirituais teve o poder da vida, teve o poder da ressurreição. Jesus Cristo está ressuscitando mortos espirituais. E Jesus Cristo vai ter liberta, Jesus Cristo vai ter cura, Jesus Cristo vai ter reconciliação. Oh, glória a Deus, aleluia! Louvado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muitos sepulcros se abriram e os mortos que estavam ali, os santos que estavam ali, ressuscitaram e foram vistos no meio da cidade santa e apareceram a muitos. Jesus Cristo, meus amados irmãos, através da sua morte, através da expiação do pecado que ele fez ali naquela cruz, do seu sangue derramado, ele libertou aqueles que estavam mortos espirituais. Lembra do que está escrito no livro de João? E a partir de agora, os mortos ouvirão a voz do Senhor Jesus, e aqueles que a ouvirem viverão. Foi isso que aconteceu naquele momento. Todo aquele que está sem Cristo, que está separado do Senhor, que está morto no pecado, porque todo aquele meu irmão que anda no pecado, que anda na prostituição, que anda na idolatria, que anda, meus amados irmãos, roubando, mentindo, que anda fazendo mal, todas essas pessoas estão mortas. É a Bíblia que diz: está morta espiritualmente todas as pessoas que se encontram nessa condição. É necessário que elas creiam em Jesus. É necessário que elas aceitem o sacrifício de Cristo para que elas possam viver de novo. Na quinta-feira, uma pessoa me perguntou: irmão, pode comer carne amanhã? Eu falei: pode comer carne, pode comer carne assada, frita, cozida, do jeito que você quiser, não tem problema nenhum. Mas você não pode mentir, tá bom? Na sexta-feira você não pode mentir. Pode comer carne? Pode, só não pode trair a esposa, só não pode beber cachaça, igual eles fazem no sábado, aleluia. Isso você não pode não. Mas comer carne pode, sabe por quê? Jesus disse que o que contamina o homem é o que sai da boca para fora, e não o que ele come. Amém, meus irmãos? Então a pessoa me fez essa pergunta se poderia. Jesus Cristo, ele disse que o que contamina é aquilo que sai da boca para fora. Se você fala mal de alguém na sexta-feira santa, você está em mau lençol, você está em pecado. Se você mentir na sexta-feira santa, você está em pecado. Se você cometer idolatria, você está pecando contra Deus. Na sexta-feira santa, no sábado, no domingo, na terça, na quarta, qualquer dia que você fizer isso, você está em pecado contra Deus. Mas comer carne não é pecado. Jesus Cristo disse que não é. Amém, meus irmãos? E meus irmãos, eu fiquei triste esses dias quando eu via um vídeo de um grande cantor famoso, conhecido no Brasil todo,
e até mesmo internacionalmente, vestido de shortinho e de camiseta do Flamengo, meus irmãos, e postando foto em rede social nessa condição. Que tristeza, meus irmãos, olha que ponto que nós chegamos. A idolatria entrou no coração das pessoas de uma forma que eles não conseguem enxergar. Camisa de time de futebol, irmãos, postando na rede social para o mundo todo ver. Cantor famoso, conhecido no mundo todo. Sabe o que é isso? É o diabo ganhando força no nosso meio, porque ele é um homem que arrasta multidões. É um homem, meus amados irmãos, que louva para milhares e milhares de pessoas, influenciando da maneira errada. Mas eu tenho pena dessas pessoas, porque eles vão pagar um alto preço. Porque o segundo maior pecado que está escrito na palavra do Senhor, depois da blasfêmia contra o Espírito Santo, é a idolatria. E eu falo sem medo de errar. Todo aquele crente que é torcedor de time de futebol é um idólatra. É um idólatra. Precisa se arrepender. Precisa nascer de novo da água e do Espírito. Porque o nosso amor público tem que ser demonstrado somente a Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz para nos salvar. Aquele que morreu na cruz para nos libertar do pecado e da condenação. O nosso amor só pode ser externado a Jesus Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Glórias a Deus, aleluia. O nosso amor tem que ser a Deus e não a time de futebol. Nós precisamos pregar isso, meus irmãos, porque fica parecendo que é normal, fica parecendo que Deus agrada desse tipo de coisa. Não agrada não, meus irmãos, não agrada não. Eu tive um testemunho. O diabo quase me mata depois de assistir um jogo de futebol quando eu era novo convertido. Meu testemunho está no YouTube. Se alguém quiser ver, ele pode acessar lá, que está lá para quem quiser ver. O que aconteceu comigo depois de ter aceitado Jesus e assistir um jogo de futebol à noite? Está lá para quem quiser ver. Eu falo porque eu sofri na pele. Eu acordei com a minha calça e minha camisa molhada que podia torcer que corria água de suor da luta que eu passei ali naquela luta com Satanás depois de assistir um jogo de futebol. E depois daquele dia, para a honra e glória do Senhor, nunca mais eu me assentei para assistir um jogo de futebol. Então, meus amados irmãos, isso é que contamina o homem. Comer carne na sexta-feira santa não contamina o homem, não. O que contamina o homem, meus irmãos, é a mentira. É ficar falando mal da vida dos outros. É ficar levantando contra o seu irmão, contra o seu próximo. É ficar desejando mal. É ficar com o coração cheio de orgulho, cheio de vanglória. Todas essas coisas contaminam o homem. Amém? Mas voltando aqui nessa palavra, meus irmãos, eu quero ainda destacar o testemunho do centurião. O centurião, quando viu a terra tremer, o centurião, quando viu as pedras se quebrarem, o centurião, quando viu os mortos levantando da sepultura, ele falou: esse aí só pode ser o Filho de Deus, só pode ser o Filho de Deus, porque está acontecendo, só pode ser ele seja o Filho de Deus, e o Filho de Deus está aqui nessa noite. Ele está disposto a fazer um rebuliço na tua família. Ele está disposto a fazer um rebuliço na tua vida. Ele está disposto a juntar os ossos secos, a unir os nervos, a unir a pele, para fazer um novo corpo, uma nova vida, uma nova história dentro da tua casa e até mesmo na tua vida, se você estiver sem Jesus. Aquele que é o Filho de Deus está aqui nessa noite, meus amados irmãos, e ele nos traz uma palavra de esperança. Porque quando ele morreu ali no Calvário, muitos ressuscitaram. Muitos ali tiveram a oportunidade de viver através da morte de Cristo. Pela morte de Cristo, muitos vão ter vida. Através da morte de Cristo, muitos vão se salvar e vão morar no céu para sempre. Mas é necessário, meus amados irmãos, que nós venhamos dar em obediência à palavra de Deus. É necessário que nós venhamos dar de acordo com aquilo que Deus determina para nós. É necessário que nós venhamos dar de acordo com aquilo que Deus nos chamou para nós fazer. Eu proponho aqui fazer 3 perguntas. Glória a Deus. Se eu perguntar aqui para alguém que ainda não aceitou Jesus, para alguém que está desviado, se eu perguntar para você, se você quer ir para o céu, eu tenho certeza que a sua resposta será sim. Se eu perguntar, você quer ser feliz? A sua resposta também será sim, com certeza. E se eu perguntar para você, se você quer ter saúde, a sua resposta será sim. Mas se eu perguntar, você quer aceitar Jesus? A sua resposta deve ser sim também, porque se você falar sim, na quarta resposta todas as outras 3 vai estar contigo. Porque Jesus tem saúde para você, Jesus tem salvação para a sua família, e Jesus tem felicidade para você. Glória a Deus, aleluia. Vem para Cristo hoje, vem para Cristo hoje. Se você está longe do Senhor, se
você ainda não aceitou Jesus Cristo, essa é a tua oportunidade. Aquele véu que foi rasgado continua aberto. Aquela porta que foi aberta através da morte de Jesus, ela continua aberta. Mas a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, que é um propósito para todas as coisas debaixo do céu. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então, se há tempo para todas as coisas, haverá um tempo em que essa porta, que esse véu será fechado de novo. E hoje é o seu dia. Hoje é a sua oportunidade de encontrar com Cristo e ter a garantia da vida eterna e da salvação.